mim. A perfeita esposa jamais vou ser, ou perfeita filha eu talvez tenha que me transformar. Vejo que sendo só eu mesma não vou poder ver a paz reinar no meu lar. Quem é que está aqui junto a mim em meu ser? É a minha imagem, eu não sei dizer como vou desvendar quem sou eu. Vou tentar quando a imagem de quem sou vai se revelar. Nossa, imagina dia 19, como é que não vai ser? Dia 19 de abril no Teatro 4 de Setembro. Isso mesmo, às 19 horas. Ingressos à venda. Informações no nosso site. Ingressos estão à venda Pode falar, né? Pode, claro, tudo. Arcádia, no centro. Sim. Mini Calzone do Extra da Avenida Presidente Kennedy. E Sushi Express Teresina Shopping. Informações na nossa página no Facebook, facebook.com/newtimeshow. É um show bem diferente. A gente é uma banda... Não, sempre que vocês se apresentam é super diferente. É sempre uma grata surpresa, na verdade, né? Imagina o que vem por aí. Jovens talentos da cidade para cantar com uma banda que segura tudo, gente, os meninos. Nossa, é incrível, é incrível. E a gente ainda vai conversar no decorrer da semana. Vocês, em um dos dias, na quinta, serão a nossa entrevista especial do dia. Eu estou curiosa para ouvir tudo, tá bom? Mas a gente já vai divulgando que o show é dia 19. Muito obrigada, Nilda. Obrigada a vocês. Deixa eu dizer para você, vamos falar agora sobre direitos humanos, por tudo isso que eu falei na abertura do programa. A humanidade ainda precisa evoluir muito para que a gente não precise de fóruns internacionais, nem de legislações específicas, embora todas muito bem-vindas no contexto que a gente vive hoje. E a gente precisa entender a questão do direito humano não só como um direito dos que estão detidos, presos, os detentos, mas um direito de todos nós. Eu recebo aqui com o maior prazer o professor Pierre Guimbartfi. Ele é da Universidade de Genebra, mas já está há algum tempo também em Lisboa. Ele viaja ao mundo inteiro falando sobre esse tema tão oportuno e foi convidado de um evento internacional da OAB aqui no Piauí para abordar esse tema tão oportuno. Queria dar boa noite, dar as boas-vindas. Boa noite. Antes de conversar com você, e a gente é que agradece, professor, eu queria chamar um breve VT para você de casa entender um pouco melhor sobre o que vamos falar. Pode rodar. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Também incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação. O direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Professor Pierre, você, além de licenciado em Direito, é também licenciado em Sociologia, é mestre e doutor pela Universidade de Genebra, embora já esteja há muitos anos em Portugal. Você tem uma percepção exata, que é global, em relação aos direitos humanos. Infelizmente, no nosso país, o Brasil, a gente ainda tem a ideia desse conceito infeliz de que direitos humanos é o direito dos presos, por exemplo. Toda vez que a gente escuta falar de direitos humanos, está sempre associado aos direitos dos detentos. E a gente precisa evoluir nisso, vamos falar sobre isso com a pessoa certa. O que falar sobre isso? Com todo gosto. É evidente que os direitos dos presos são importantes porque os presos, pela sua situação, são pessoas muito expostas e, portanto, são as que têm mais risco de verem os seus direitos violados. Daí que se fala muito dos direitos dos presos. Mas é evidente que os direitos humanos têm um alcance muito mais amplo. Eu acho que o melhor é tomar esta situação como exemplo.
uma televisão existe porque há liberdade de expressão, há liberdade da comunicação social, existe porque as pessoas têm liberdade de consciência, têm o direito de formar os seus projetos, de participar na vida política, na base de quê? Na base da informação que vão receber na televisão. E estou agora a pensar, ontem vimos o Frankie Aguiar a falar da sua carreira. A televisão, os mídias também são uma oportunidade para o público, as pessoas, descobrirem vidas de pessoas que souberam tirar proveito, souberam exercer os seus direitos. O Frankie Aguiar falou da sua carreira política, falou da sua carreira de artista. Em todas essas qualidades, produziu, agiu, exercitando direitos. E, ao testemunhar esta pessoa que exerce direitos, os cidadãos, os telespectadores, podem inspirar-se e, por sua vez, também exercer melhor os seus direitos e logo serem mais criativos, melhores cidadãos. Portanto, isto abrange tudo e, em particular, numa situação como esta. Os erros de julgamento, então, são enormes. Eles acontecem só em países como o Brasil ou são erros de julgamento globais? O planeta erra em relação à percepção dos direitos humanos, na sua opinião? Há erros sobre os direitos humanos em todos os países. Eu penso que o que posso dizer em relação a isto é que é fundamental os direitos humanos, e isso é, na realidade, o que se passa hoje em dia, e é algo, em muitos aspectos, positivos. Durante muito tempo, os direitos humanos foram fundamentalmente um assunto dos Estados. E aqui no Brasil, fundamentalmente, um assunto da Constituição de 1988, direitos humanos, Estado. Hoje em dia, os Estados estão a recuar um pouco no peso que têm. Temos organizações internacionais, temos empresas, temos grandes organizações privadas. Portanto, os Estados têm um pouco menos de peso e isto merece ser aproveitado. É o que faz a Ordem dos Advogados aqui ao convocar este Congresso Internacional. Tem que ser aproveitado para se formarem meios, se formarem arenas onde investigadores, cidadãos, pessoas de todas as categorias podem falar do que querem na sua situação de cidadão, do que está bem, está mal, na maneira como esses direitos são respeitados, são postos em prática pelos Estados e pelos seus tribunais, e estamos certamente hoje em dia em melhores condições do que há poucas décadas ainda para detectar injustiças e para repor em discussão assuntos que foram maltratados, quando foi o caso, pelos tribunais. O senhor nos fala de detectar e eu fico pensando o que tem pautado a justiça internacional nessa área de direitos humanos. E a gente tem visto o tolir da liberdade de expressão em ataques de toda ordem, inclusive bélicos. O Charlie, por exemplo, é um exemplo disso, do que aconteceu e que faz a gente rever todos esses direitos que são também direitos mais do que nunca contemporâneos, que é o de liberdade de expressão, de pensamento, enfim, o direito de exercer a nossa humanidade, a colocar em prática aquilo que nos é caro, que é o que a gente pensa. O que falar sobre isso, dessa pauta internacional dos direitos humanos? Falou do caso do Charlie. É verdade que o que os terroristas querem é, de facto, uma sociedade sem direitos, um mundo sem direitos, e temos que lutar contra isto. O que foi, penso, bonito no momento em que se reagiu ao atentado de Charlie é que a primeira reação foi defender a liberdade de expressão. E isso é importante não esquecer no momento em que se pensa agora, e com razão, é fundamental, nas medidas de segurança a tomar para lutar contra o terrorismo, porque essas medidas de segurança têm que ser muito bem ponderadas para não voltarem a ferir os direitos humanos. O que eu queria ainda acrescentar em relação ao atentado contra Charlie Hebdo e em relação a vários acontecimentos terroristas desses últimos tempos é que penso que vale a pena
considerar uma interpretação desses acontecimentos. Não é a única, mas estamos aqui para discutir dessas coisas. É muito provável que uma das razões pelas quais há pessoas que se radicalizam é porque existem meios sociais, existem países onde os direitos não existem, e isto é experienciado por pessoas que se sentem privados dos seus direitos. Sim. E que sentem, no fundo, uma raiva de não desfrutar disso. O que é preciso ver é que estas intervenções de cidadãos dispersos têm um peso mínimo. O que tem peso, mesmo assim hoje em dia, é a mensagem dos grandes mídias ou de opinion makers que estão já bem situados. Verdade. E um dos papéis dos mídias, penso, e eu ouço isto em certos programas radiofónicos ou em jornais, um dos papéis dos mídias provavelmente é andar à caça de contribuições construtivas de cidadãos não especialmente colocados para ter peso na opinião, e a comunicação social dar peso a esses contributos e, diria, tendo a preocupação, esse é de facto um ponto fundamental, tendo a preocupação através desses exemplos que vai buscar, porque são pertinentes, porque aqui alguém disse uma coisa correta sobre, ou que merece ser debatida sobre a atualidade, de isto ser apresentado aos telespectadores para que cada um possa pensar, bom, eu também poderia ter pensado melhor sobre o assunto, procurado maneira de divulgar este pensamento, e penso assim a comunicação social poderia contribuir para a formação de cidadãos que possam contribuir no mundo atual, no mundo conectado, cada um o mais eficazmente possível. Mas aí também é verdade que a evolução tecnológica, como dizem talvez não permita esse amadurecimento, exatamente, nem os cidadãos, nem a comunicação social está em condição de reagir com a rapidez que a tecnologia exigiria. Mas discussões como esta podem talvez ajudar a esta autoformação da ciência, da comunicação social, para uma melhor formação dos cidadãos. Professor, para encerrar, os direitos humanos, eles poderiam, para a gente entender melhor, serem agrupados em categorias? É claro que não existe, eu imagino que é uma hierarquia, porque não existe um direito humano melhor ou pior ou diferente, todos são importantes. Mas para a gente entender hoje o que é emblemático no planeta em relação aos direitos humanos, o que está chamando a atenção de vocês que estão estudando? O que a gente tem que, de fato, estar atento? Historicamente, são, primeiro, os direitos cívicos e políticos, e são os direitos elementares à vida, à liberdade, à participação política. E depois há, mas enfim, isso é uma história que todas as pessoas formadas nesta matéria conhecem bem. Depois, às tantas, alguém deu-se conta, aliás, a história demonstrou que nem toda a gente tinha condições materiais para exercer esses direitos políticos, para se defender na sua vida, na sua liberdade de circular. E, segunda categoria, direitos sociais, formar as pessoas, dar-lhes meios, etc. E depois, terceira categoria, que foi muito falada nestes últimos 20 anos, tudo o que tem a ver com a pertença a uma categoria de pessoas que merece ser protegida enquanto categoria de pessoa, e a minha pertença a esta categoria merece ser reconhecida. E para responder agora à sua pergunta, eu acho que neste preciso momento, há algo que está a ganhar ainda mais importância do que tudo isto, que é a questão, no fundo, da liberdade, do porquê de todos esses direitos, porquê o direito à vida, porquê o direito à educação, a meios materiais, porquê o direito de pertencer a determinado coletivo, é para poder, com a minha imaginação, com as minhas ideias, com a minha personalidade,
participar efetivamente numa atividade coletiva e variadíssimas evoluções desses últimos anos vão condicionando esta capacidade de pessoas individuais contribuírem desta maneira ao coletivo ao qual pertencem e daí a importância que está a ganhar entre todos os princípios de que podemos falar quando falamos de direitos humanos do que há um colega meu alemão que fala aqui de liberdade social e acho que é uma palavra bela para caracterizar talvez o que haja de mais importante entre os direitos humanos hoje em dia. Olha, você tem que sair de Lisboa e vir para o Brasil. Se vier para o Brasil, venham para Teresina. Como é bom, a nossa entrevista nessa semana de volta do Falando Nisso, nessa edição 2015, estreia essa semana com uma entrevista internacional sobre um assunto super importante com o professor Pierre, que viaja o mundo inteiro fazendo palestras. Então você está tendo o privilégio de ter aqui um recorte do que ele aborda nessas palestras todas internacionais. Foi um prazer vê-lo falar com tanta clareza e trazer luz àquilo que a gente precisa reagir. Você falava da importância do coletivo e eu fico me lembrando que a gente precisa também se desmobilizar em relação a certas questões e se mobilizar em relação a outras questões. Talvez a gente esteja mobilizado na área de direitos humanos nas questões erradas. Que tal fazer aí um conserto de rota? Professor, muito obrigada. Uma honra tê-lo aqui numa entrevista internacional importante para o nosso programa nessa nossa volta aí de 2015, trazendo clareza aos nossos pensamentos. O senhor continua conosco, muito obrigada, fique aqui conosco, maravilhosa a entrevista, muito bom. Muito honrado. Muito bom. Continue aqui, por favor. Deixa eu aproveitar que eu estou falando com um nome tão importante da Academia Internacional, da Universidade de Genebra, e dizer também que a Anchieta tem livros internacionais, o Joe Hill, autor da Estrada da Noite e Nosferatu, né? Amaldiçoado, é um livro que estava sendo super esperado na livraria Anchieta, que chegou. Ele vai despertar o demônio que há em você. Tomara que não seja esses demônios que a gente pensa, né? Que seja um do bem, se é que existe. Mas o fato é que a gente está fazendo foco nos romances, nas biografias, em toda a literatura essa semana, e a gente tem também o Ator da Prova, é uma história de Mike Bolitar, né? Por mais dolorosa que seja, a verdade deve vir à tona a qualquer custo. Tudo na livraria Anchieta, que em Teresina está em 2 endereços, e em São Luís ela é também a livraria moderna. Queria dizer para você que nos assiste em todos os estados onde é exibida a programação da Rede Meio Norte, que você pode e deve participar da nossa programação, participando das nossas linhas e canais interativos da Rede Meio Norte. No nosso caso, a gente tem não só o nosso blog, hospedado no portal Meio Norte, é o falandonisso.meionorte.com, como o nosso e-mail, falandonisso@meionorte.com, a nossa fanpage, que é o Falando Nisso MN. Essa semana nós estamos sendo clicados os nossos bastidores pelo Tibério L. Muito obrigada, Tibério. E dizer que você é importante nessa conexão que a gente tem com o mundo, é você que pauta entrevistas como a do professor Pierre, que foi tão bacana para a gente. E queria falar para vocês também que o Festival de Humor está vindo aí, o Amaury falou no começo do programa, vai ser dia 26 de abril, às 19 horas, no Teresina Hall. Você não pode perder. Vai ter Amaury Jucá, João Cláudio Moreno, convidado especial, não é, Amaury? Zelezinho da Paraíba. Muito bom, hein, vai ser. Muita risada. Que horas vai ser lá no Teresina Hall, para todo mundo já adquirir os seus ingressos? A partir das 19. Onde é que está sendo vendido? Na Calor Produções, lá no Riverside Walking Shopping. Muito bem. Deixa eu aproveitar que eu estou falando desses eventos e dizer que a Humana está com a 7ª edição do Salão Mediplan de Humor. As inscrições já começaram. Você pode acessar o mediplan.com.br. É um salão que eu digo que é internacional, porque eu vi a edição passada e fiquei impressionada com a quantidade de chargistas e cartunistas de outros países. O tema desse ano, sabe qual é? Inveja. Vai render bastante, eu tenho certeza absoluta, porque os chargistas são craques e cartunistas em fazer cócegas no nosso raciocínio, né? A ideia deles é essa, eles estão especializados nisso. Bom, eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco, o que está vindo das redes sociais? Emagrece abestada, noivas piauienses, desapegados. Vai ser muito bom no próximo bloco, você vai ver grandes novidades que estão todas centradas nas redes sociais. E eu vou com o New Time. Por favor, Gabi.